Fala pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao podcast Block Insider, o seu podcast semanal sobre criptofinanças e tecnologia. Meu nome é Nicolas Sack, eu sou o seu host e hoje tenho o prazer de receber aqui um velho amigo de velhos tempos aí de mercado, né, que é o Luiz Pedro Andrade. Foi meu parceiro de trabalho lá na Empíricos, na época que eu tocava à frente de ativos digitais com o André Franco lá, e hoje é o head de cripto da Nord Research, uma casa de análise independente. Luiz, seja muito bem-vindo, um prazer ter você aqui com a gente. Pô, prazer todo meu, Nicolas. Sempre prazer falar com você e, pô, voltar aos velhos tempos de fazer um podcast junto, né? Agora em outra dinâmica, mas Voltar a aos gente fez velhos muito tempos. podcast junto É, lá em 2018, a partir de 19. 18, 19, né, cara, assim, as primeiras produções de podcast que eu fiz na minha vida foram com o Luiz, né, com o Luiz, com o André. Foram edições muito boas, renderam bons frutos em vários aspectos, acho que para todo mundo que Sim, trabalhou com ali naquela certeza. época, né. A gente tinha até. A gente ficou discutindo aqui, puta, quanta coisa legal que a gente já conversou na vida. E é curioso que a ideia do podcast surgiu, não sei se você lembra como foi. Não Ela lembro. surgiu porque a gente tinha conversas tão boas nas nossas reuniões semanais de análise que a gente falou, porra, por que a gente não começa a gravar essa parada, né? E faz uma coisa mais formal para todo mundo ouvir tudo que a gente conversa aqui, porque acho que isso pode ter muito valor para muita gente. Verdade, E não lembrava da origem. aí se transformou no podcast, foi durante um bom tempo, acho que o maior podcast de cripto do Brasil. A gente lançou interno, né, no time, depois fizemos publicamente pelo Crypto Times. Verdade. Foi um sucesso por um tempão, mas aí cada um seguiu o seu rumo aí, né, na trajetória profissional no mercado cripto, mas é um prazer ter você aqui com a gente. A gente tinha uma tradição que acho que eu não vou repetir aqui, mas era Era muito muito boa. curioso. A gente até ficou em dúvida se a gente fazia ou não, mas é que todo começo de podcast a gente tinha que contar uma história diferente, né? Cada um trazia uma Cada história um cada trazia uma história, às semana, vezes né? até o editor trazia história pra gente, É contava, verdade. sentava na mesa, contava a história e depois vazava pra gente começar o conteúdo de fato. Mas, cara, vamos lá, acho que se você não percebeu, esse podcast é um podcast patrocinado pela Bybit, que é a melhor corretora para você comprar e vender suas criptomoedas. Lá você consegue negociar Bitcoin, altcoins, fazer a sua estratégia de DCA automatizada. E a gente, para facilitar a tua vida, a gente deixou aqui embaixo um link para você negociar e ter um bônus de US$ 100 para começar suas operações lá na Bybit, tá legal? O bom da Bybit é que tem bastante diversidade de criptos, né? Tem umas Tem, criptos cara. que, cara, você só consegue achar lá e consegue fazer Pix de É boa, tudo isso, você não tranquilo. encontra em nenhum lugar, assim, tem várias criptos lá. Acho que, no geral, assim, pelo que. Todas as vezes que eu usei, de todas as corretoras que eu já usei, eu achei que o processo deles é mais simplificado na hora de fazer o primeiro depósito, fazer a Sim, primeira compra, sabe? Porque às vezes você vai numa exchange que o cara não conhece absolutamente nada de cripto. Às vezes ele tem que lidar com gráfico logo de cara, ele tem que entender de ordem do tipo a mercado, a limite e tal. O que, sinceramente, assim, o que eu enxerguei de valor é que lá, para quem está começando, você tem uma abordagem muito mais suave de jornada de usuário. E para quem é avançado, já é tudo aquilo que você já está acostumado, né? Com oferta de diferentes tipos de produtos, dependendo do seu grau e dependendo de onde você está no mundo também, você consegue operar derivativos, você consegue alavancar a posição, você consegue operar altcoin, enfim. Todo, que todo massa. tipo de coisa que a gente que é mais Hardcore. hardcore, macaco velho do mercado gosta É, de fazer, né? mas é bom que abraça todos os públicos, né? E, pô, tem uma É taxa isso, legal também, é isso. boa liquidez. É uma corretora que eu gosto também. Não, É. não sou patrocinado, não, mas, mas quando é coisa boa a gente Mas fala fica a mesmo. dica, né? Alô, Bybit. Mas, cara, vamos lá. Acho que tem bastante coisa pra gente discutir Sem aqui. dúvida. É, O Luiz é um cara que acompanhou já comigo vários ciclos desse mercado, né? A gente estuda isso há bastante tempo, acompanhou ciclo de ebbs and flows aí, altas e baixas do mercado. Apanhamos bastante Apanhamos junto, né? bastante. Eu lembro que 2018 foi um ano sofrido, que a gente tinha que convencer a galera que o mercado ainda ia se sustentar depois Não daquela morreu, queda. né? Cara, foram não foram poucos, mas foram bons momentos aí que a gente já dividiu, várias narrativas diferentes que a gente estudou para entender esse mercado. Então achei que era pertinente a gente trazer você aqui para a gente conversar um pouco sobre o momento atual, do que a gente está vendo aí, né? Acho que muita perspectiva boa para esse novo ciclo de alta. Mas antes eu queria entender para você que vem atualmente da Nord, né, como representante de cripto deles lá. A Nord é uma casa de análise super tradicional, que majoritariamente olha para o mercado financeiro tradicional e ações e outros tipos de investimento mais raiz, assim. E eu queria entender para você o que você sentiu
de impacto na percepção da galera lá, dos outros analistas, do pessoal que trabalha lá, quando eles viram que um ETF de uma empresa como a BlackRock foi aprovado, né? Que a BlackRock é a maior gestora de fundos do mundo, AUM de mais de $1 trilhão, né? Que é muito impressionante. E no final das contas, o próprio Larry Fink virou Bitcoiner, né? Então, como que foi? Um representante legal que a gente isso. precisava para esse mercado, né? Menos gente doida e famosa isso. e mais gente de peso. Cara, assim, eu acho que a percepção com cripto vem melhorando gradualmente, né? Essa foi falando do Bitcoin especificamente, né? Acho que foi uma chancela muito valorosa para esse cara que é mais cético com o mercado de cripto, que ainda não entendia muito bem qual que era o propósito do Bitcoin, qual que é o valor do Bitcoin. Eu acho que tem algumas, né, grandes casas, né? A gente tem BlackRock, Fidelity, WisdomTree, enfim, diversas casas grandes lá dos Estados Unidos com ETF, trouxe um respaldo maior, né? Assim, e melhorou um pouco na visão. Eu vejo isso tanto do lado dos analistas, até mesmo do lado dos clientes, né? Que a gente tem os clientes do Wealth Management que, pô, às vezes buscam ter uma exposição em cripto. E meu começo de ano foi agitado, que muita gente falou, pô, agora Acho eu que de quero, todo mundo, né? ainda dá tempo. Mas assim, melhorou muito, acho que a percepção pública nesse nicho do mercado financeiro. Claro que assim, ainda não é uma unanimidade, está muito longe de ser uma A gente vai unanimidade. falar sobre isso, inclusive. Mas melhorou bastante, cara. Esse ano foi aquele ano que até aquela tia daquele seu amigo que você não fala há 15 anos ligou pra você e falou assim: ai, o Felipe me passou o seu contato, ele falou que você mexe com Bitcoin, né? É aquela Exato, coisa, né, cara, que a gente já tá mais acostumado por estar há mais tempo nisso. Mas eu brinco que é muito natural, né, você ter esse movimento de atração de novos investidores para o mercado quando você está em alta. É o cara que compra na alta e vende na baixa. Mas no final das contas, esse burburinho, essa galera, essa espuma, essa entrada massiva de novos investidores que vêm motivados pelo medo de perder a oportunidade, né, pelo FOMO, também traz muita gente boa e que acaba permanecendo no mercado por bastante tempo, né? Vira desenvolvedor, vira entusiasta, vira empreendedor, passa a investir em outros ativos, passa a atuar profissionalmente, eventualmente, né? Então, eu acho que é sempre um ciclo muito favorável. Agora, Luiz, você é um cara que está na Nord, de novo, a Nord é super tradicional, lida com investidores tradicionais do mercado, você provavelmente acompanha a Fintuit, aí deve ter o seu perfil também que você fala muita coisa, e você sabe que, pô, dentro da Faria Lima ali, a gente tem muito hater de Bitcoin ainda, né? Assim, até pessoas que têm negócios ligados de alguma maneira direta ou indireta a cripto já se manifestaram contrários aí ao Bitcoin e aos criptoativos em geral, ou tem algum fator detrator com relação a essa indústria, né? Pô, André Esteves, Benchimol, o Luiz Alves, cara, sei lá, Pablo Spire, todos esses nomes a gente sabe que já foram de alguma maneira detratores ou se mostraram reticentes aí com relação a investir nessa indústria. Você acha que essa percepção vai mudar? Por que você acha que eles, sei lá, odeiam Bitcoin e cripto, assim, na sua visão? Cara, assim, eu acho que dois fatores, né? Acho que o primeiro, por parte de alguns, é uma falta de entendimento, e assim, não capacidade de entender. Vontade de entender mesmo, né? Assim, você citou um nome aí, o Pablo Spire, por exemplo. Cara, tem um corte que direto aparece pra mim dele no Flow explicando alguma coisa sobre Bitcoin e, cara, 99% que ele falou ali não faz sentido com o que é de fato o Bitcoin. Então você vê que falta, de fato, um pouco de entendimento, ou falta de tentar entender de fato o que é esse assunto. E acho que por outro lado, assim, a gente também tem pessoas que fizeram muito dinheiro de outras formas, né? Assim, é um caso clássico aí falando de Fintuit, desse ambiente de Faria Lima e do mercado tradicional. Pô, você tem o Barsi, por exemplo, não gosta de fundo imobiliário. Isso é uma bela polêmica dentro do mercado. Ah, se o Barsi não gosta, então quer dizer que é ruim? Não, mas tem o fulano de tal gosta. O próprio Buffett não gosta de ações de tecnologia, exato. né? Então, assim, acho que vai muito da visão, filosofia de investimento de cada um. E, assim, o cara também tá num ponto da vida dele que ele já fez muito dinheiro de outra forma. Ele sabe ganhar dinheiro de outra forma, não precisa ganhar dinheiro com aquilo.
Cara, assim, até dá pra trazer um paralelo pessoal meu, assim, dentro do mercado de cripto, que não sei se você já ganhou muito dinheiro com cripto, não recomendo nenhuma classe de ativos. Quem me dera, mas já ganhei bastante dinheiro, mas ainda tô bem diversificado. Mas, por exemplo, cara, assim, você vê esse movimento das meme coins, por exemplo. É muito difícil pra mim, tanto como analista, quanto como investidor de cripto, lutar contra o mercado, mas eu continuo não investindo em meme coin e não recomendando pra ninguém. Chorando quando o Shiba Inu sobe 300% no ano. Pô, alguém me falou, um amigo meu me falou de WIF, né, do Dog with Hash lá, quando tava 30 centavos de dólar. Eu olho o negócio a 5 e falo, pô, cara, eu devia ter colocado 100. Só de brincadeira, né? Só de brincadeira. Muita gente que fala, pô, eu tenho Shiba Inu e Dogecoin só de brincadeira, só pra dar uma risada. Mas não, cara, quando eu quero dar uma risada, eu vou ver uma série, sei lá, mas... Mas estaria dando risada agora. Estaria dando bastante risada, cara. Uma risada muito maior que essa que eu tô dando agora. Mas assim, vai da filosofia, enfim, de cada um. Né? Acho que por um lado é falta de entendimento de alguns. E por parte de outros, assim, o cara não tem porquê, sabe? Ele já tá num ponto da vida, pô, citou o Luiz Alves. O que o Luiz Alves, nessa altura do campeonato, fala, o que eu quero aprender uma moeda digital, descentralizada. 100 milhões de reais por mês de dividendos. Já fez dinheiro, o PIB da Guatemala por ano e não tem porquê o cara se esforçar, enfim, acho que... E às vezes também, assim, acho que tem muito de você ainda não ter uma ciência, a ciência econômica não ter consolidado o conhecimento sobre cripto, né? Quando você estuda a epistemologia da economia ou de qualquer outro tipo de ciência, que é a ciência da ciência, né? Que é a parte da ciência que estuda a formação científica das teses e coisas do tipo, você enxerga isso, né? Que para você consolidar uma tese, você precisa de anos martelando ela, você precisa de muita evidência científica, muita coisa, muita pesquisa, até que o meio acadêmico concorda numa determinada teoria, isso se consolida, e até que isso mude de patamar, você tem que ter outras críticas que vão batendo ali até que isso migre, né? E o núcleo duro deixe de ser aquilo, né, e passe a ser a nova tese que foi levantada pelos novos cientistas. Perfeito. Eu acho que com teoria econômica está acontecendo mais ou menos a mesma coisa, né? A gente está num momento muito delicado e sensível aí de mudanças de paradigmas sociais, econômicos, emissão desenfreada de dólar, política de juros controversas que foram praticadas aí ao longo da última década, e, cara, assim, muita coisa a gente não consegue prever para onde vai levar o mercado, a economia, o poder de compra das pessoas, né? Não. Então acho que é natural você ter um grau de resistência maior quando você chega para um cara desse mais cabelo branco e apresenta um dinheiro digital totalmente diferente daquilo que ele estudou e fez a vida, construiu a vida em cima por anos, assim, né? Então, pô, concordo absolutamente com você, cara. Perfeito. E o cara fala, tipo, eu tenho o Pix, eu preciso dessa moeda digital nova aí, eu tenho o Pix no meu celular. E assim, acho que a gente como humanos, assim, de uma forma geral, a gente tem dificuldade de entender tecnologias que são disruptivas, né? Sim. Tem aquele famoso vídeo do... Bill Gates, né? Do Bill Gates ou do Jeff Bezos, lá dos anos 2000, falando que que a Amazon vai ser o maior e-commerce do mundo e, tipo... Não, pra que eu quero uma coisa online se eu posso ir na livraria ali, né? Tem uma Saraiva do lado de casa, sabe? Sim. Pô, tem diversos exemplos disso. A gente não enxergava, acho que da mesma forma... Eu era muito novo pra falar, né? Mas assim, acho que da mesma forma que muita gente não enxergava o poder disruptivo da internet ou da eletricidade, quando a eletricidade surgiu, da telefonia, enfim, de diversas tecnologias que realmente mudaram o nosso... todos os meios de consumo, meios de comportamento humano, muita gente falha em ver isso com inteligência artificial, com cripto, enfim, entender o que isso realmente pode revolucionar e por que eu devo, né, na verdade, ter um pouco disso no meu portfólio, pensando a longo prazo, o que pode dar certo, se isso der certo, onde que isso pode parar, né, o que isso pode mudar. Então, assim, pra mim, do ponto de vista pessoal, é uma questão muito fácil você decidir. Mas eu entendo quem é contra e quem não quer correr esse risco. Agora, se você quer ver aonde isso vai chegar, fica com a gente aqui no podcast até o final, que eu tenho uma pergunta preparada para você, mas eu vou guardar ela lá pro finalzinho do podcast pra gente ficar com todo mundo nos assistindo. Já deixa o like, se inscreve aqui se você ainda não for inscrito e vamos pro próximo tema. Boa.
Luiz, assim, a gente tá falando aqui de um momento super oportuno. Nas últimas edições aqui desse podcast, a gente falou sobre toda essa institucionalização que vem acontecendo, falou sobre um pouco sobre halving, falou sobre a entrada dessas grandes instituições no mercado, né? Algumas previsões ousadas de preço que a gente viu por aí, mas acho que é importante também a gente dar um passo atrás para olhar para quem está chegando agora e querendo entender um pouco melhor como que faz para investir, o que, que eu preciso, como que eu tomo uma decisão ali. Pô, eu lembro da primeira vez que eu vi a diversidade de ativos que tinham nesse mercado foi em 2016 e eu abri pela primeira vez a Poloniex, assim, eu olhei aquilo e falei, acho que nem existe mais Poloniex hoje em dia. Se existe, eu não vejo há muito tempo. Cara, eu lembro que tinha, assim, uma variedade, devia ter umas 200 altcoins lá, assim, eu falei, caraca, eu não sei por onde começar a estudar isso aqui, assim. Exato. Eu não tinha nenhuma base de conhecimento, não tinha um critério, não tinha nada para elencar. Então, até para ajudar a galera que vai começar agora, que quer se aventurar um pouco nesse mercado aí, o que você considera 3 critérios fundamentais aí para utilizar quando você vai selecionar um projeto que você quer começar a estudar e ver se você investe ou não? Pô, cara, assim, primeiro vamos entender o que é blockchain, o que é todo esse mercado novo que está sendo criado. Acho que esse é o passo zero, assim. Uhum. Eu tive o mesmo problema que você. A primeira vez que eu abri foi o CoinMarketCap. Foi um agregador de preço direto. Eu vi um monte de nome lá que eu não sabia o que era. Tinha 3 Bitcoin no top 10. Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, Bitcoin Diamond. Eu falei, mano, qual que é o Bitcoin de verdade que eu tenho que comprar aqui que meu amigo me falou? Enfim, a primeira vez que eu fui falar de cripto foi em 2015 e eu fui comprar no final de 2016, até entender tudo, enfim, junto com faculdade, outras coisas. Mas enfim, entenda o que é blockchain, acho que é o primeiro passo. E quando você entender isso e ver assim, o potencial do Bitcoin, o potencial da Ethereum, Solana, enfim, o que pode ser criado com essa tecnologia, esses outros projetos, acho que o principal ponto assim, é o que ele traz de novo frente ao que já existe, ou se é algo que não existe, o quão útil realmente é, né? A gente que viveu praticamente junto ali o boom dos ICOs ali em 2018, 2017, 2019, a gente via todas as propostas do mundo sendo criadas e colocando blockchain como se fosse sal na comida, né? E blockchain não é necessariamente um tempero, né? Não é uma coisa que complementa algo. Eu acho que a blockchain ela tem que ser utilizada de uma forma que ela seja revolucionária naquele ativo, que revolucione alguma coisa, ou que mude de forma significativa e positiva, né? estratégica, algo que já existe, ou trazendo uma solução nova. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Assim, um dos mais importantes, né? E indo para um pouco mais, né, entender a solução tecnológica, ela tem um ativo base, né? Igual assim, todas as propostas tecnológicas têm um token, um ativo. Esse ativo ganha em preço conforme esse negócio cresce, o token é realmente útil. Tem necessidade para ele existir ou ele só é um enfeite ali, ou só um token de governança que vai te dar algum poder de decisão fictício ali dentro, mas que na prática não reflete o crescimento daquela rede, né? A gente tem diversos exemplos disso. Acho que um dos principais que mais me vem à mente, que é uma das teses mais difíceis para mim hoje de sustentar, é Link. Link é uma proposta tecnológica maravilhosa que o token não ganha com o crescimento da usabilidade da tecnologia da Chainlink, pelo menos não na forma hoje como ela está estruturada, né? E assim, acho que uma solução extremamente necessária para o mercado, mas o token não consegue o capturar token não valor. reflete, né? E, meu, assim, pensar nesses ativos a longo prazo, né? Existe algum concorrente dele, enxergar o mercado competitivo em torno dele, o que diferencia ele dos competidores dele dentro de blockchain e também fora de blockchain. Acho que essa é a análise assim, que pauta principalmente a utilidade, a competição e o tokenomics, que a gente chama um nome bonito para essa análise de como o token reflete, né? Cara, eu brinco que investir num token, assim, quando você quer investir de maneira fundamentada, né, e não simplesmente especulativa, envolve alguns critérios de tomada de decisão. E não é muito diferente de você investir numa startup, por exemplo, que está não tanto no early stage, comecinho de tudo, a não ser que você vai investir num ICO, assim, num IEO, ou IDO, né, em exchange descentralizada, que aí é um pouco parecido, mas numa startup que já está
na fase ali de scale up, está começando a crescer e quer levantar capital para alguma coisa específica, né? Com a diferença de que você não vai comprar equity, você vai comprar um token. Esse token, na maior parte dos casos, não é security token, porque se fosse, teria que ser registrado como oferta nas autarquias responsáveis, né? Mas no final das contas você vai olhar critérios parecidos, né? Porque os projetos e protocolos de cripto, na sua maioria, no começo, eles agem mesmo como empresas, como startups, porque são pequenos grupos de pessoas tentando criar uma estrutura, ainda que descentralizada, que solucione algum problema real e efetivo, pelo menos os projetos sérios, como você falou, né? Perfeito. Então você tem que olhar a capacidade técnica do time, se a solução é realmente uma solução eficiente na solução de um problema específico e que se esse problema é realmente um problema que não é solucionado por outra tecnologia mais barata ou menos onerosa aí, né? E se a descentralização é algo estritamente necessário. Preciso olhar na parte de background se os caras já entregaram algum tipo de projeto parecido, se já tiveram experiência com alguma outra coisa que mostre que ele tem a capacidade de realizar esse tipo de entrega, né? Acho que é muito disso que você falou, cara. E assim, acho que tem ainda outros fatores que vão ajudar você na tomada de decisão, que é ver como que tá a comunidade, se é uma comunidade ativa ou mais ou menos tóxica, se tem muito robô, pouco robô fazendo comentário. Distribuição do token também. Distribuição do token nessa parte de tokenomics que é fundamental. Quanto que está na mão de investidores privados, quanto está na mão da equipe. Pre-mining, né, essas coisas. Pre-mining, exato. Assim, acho que isso tudo naturalmente fica mais com quem é analista que consegue ter bagagem para estudar. Acho que até por isso existem produtos como o seu, produtos como o nosso, do Blocktrains de educacional e de research, para mostrar que, cara, você não precisa ir tão a fundo como a gente vai, mas tem soluções como a nossa que vão facilitar o seu processo de tomada de decisão, porque a gente passa o dia inteiro fazendo isso para facilitar a tua vida, justamente para que você não precise fazer, né? Igual investir em ação, né? Muita gente só abre o home broker e vê lá, Petrobras, eu já ouvi falar de Petrobras, acho que é uma empresa legal. Eu tenho um carro, ele usa gasolina, então Petrobras, legal. Ver outra empresa e fala, eu já vi isso aqui em algum lugar, e compra. E tem o pessoal que faz a análise do fluxo de caixa, faz o valuation da empresa, vê se vale a pena e tal. Assim, acho que é mais ou menos a mesma coisa. Por lucro, né? Ver as métricas importantes, é isso mesmo. Exato, só que a gente tenta simplificar essa análise para quem assim, não tem esse tempo e não vive disso, né? Assim, acho que investimento, o papel que a gente desempenha e que tem um podcast aqui para isso é democratizar o conhecimento, né? Então, e o acesso a esse tipo de investimento. Então, assim, a gente fornece esses insights depois de muito estudo, né? Agora, pensando numa estratégia de alocação, especificamente dentro de uma carteira de criptoativos, né? Não olhando para um portfólio geral que tenha ações, renda fixa e outros moedas estrangeiras e coisas do tipo, o que você enxerga como uma proporção ideal entre Bitcoin e altcoin? O que seria o equilíbrio ótimo aí para você? Cara, eu acho que varia muito do momento do ciclo, né? Assim, vou pegar um exemplo prático, assim, a nossa carteira até meados de fevereiro, comecinho de março, tava com 38% de Bitcoin. Agora a gente baixou para 25%. E para entender que eu acho que está no momento do ciclo que a tendência é que o dinheiro possa escoar para outros criptoativos, né? Para out-season e tal. Rojão, assim, não dá pra gente não dá para cravar assim, porque eu acho que esse ciclo é muito muito diferente de todos os outros, né? Então, a entrada de volume financeiro que a gente falou no começo por parte dos ETFs e a entrada potencial que ainda pode vir e que vai entrar primeiro pelo Bitcoin, obviamente, que é o único que tem esse veículo atualmente nos Estados Unidos, torna esse ciclo muito diferente, né? Invalida todas as análises que usam o passado. A ponto da gente ter batido o all-time high antes do halving. Exato, acho que esse é um ponto primordial, assim, mas pensando num possível crescimento do interesse por cripto, uma volta do varejo que ainda não aconteceu, uma volta ativa dos fundos de venture capital que ainda não aconteceu também, acho que já vale a pena começar a reduzir um pouquinho esse percentual de Bitcoin
e buscando soluções alternativas ali com os outros, sei lá, entre 70% e 80% da carteira. Legal. E aí quando você vai olhar para um projeto novo que você decide, pô, pode ser um projeto legal para eu recomendar aqui para os meus assinantes, ou até mesmo para você tomar uma decisão de investimento por conta própria aí, é, quais são os critérios que você utiliza, ou qual é o critério, não sei se você tem mais de um, mas para definir se o ativo está caro ou barato, assim, como que você olha para preço de ativo? Para preço de ativo, parte assim do análise de mercado endereçável para mim, acho que é o principal Total. ponto. É você entender o tamanho que está esse ativo, entender de onde vem a capitalização dele, né? Se teve uma distribuição de airdrop sinistra que forjou ali um market cap de 2 bilhões de dólares. Entender o quanto tem de usuários ativos, o crescimento de usuários diários, né, dentro desse tipo de cada tipo de ativo, né, a gente tem eu faço uma diversificação, tento fazer, né, uma diversificação setorial. Então, assim, eu tenho alguns pontos que eu olho diferente dentro de alguns setores de cripto. O pessoal fala top-down, né? Assim, começa pelo setor e vai entendendo o micro de cada ativo. Mas eu acho que preço vem muito dessas métricas de usabilidade e mercado endereçável. O tamanho que é o mercado possível, traçar cenários pessimistas, neutros, otimistas e entender em que ponto que o crescimento desse ativo pode estar e olhar um pouco para o passado também, entender Sim. de onde que veio a capitalização atual, né? Hoje é difícil você achar um ativo ultra barato que ainda não teve uma demanda muito grande, porque esse mercado de airdrops e enfim, o Twitter também contribui muito com isso, nessa democratização do acesso a todos Sim. os criptoativos. Sempre vai ter alguém falando do criptoativo mais underground que você puder imaginar. Então, acaba que assim, grande parte dos bons ativos já andaram bem Sim. em 2024, finalzinho de 2023. Mas a questão é a gente entender até onde que ele pode andar e qual que é o tamanho desse mercado e o que, que faz ele ser diferente dos outros dentro do setor dele. Eu acho que ainda existe espaço para alguns ativos aí que vão se sobressair frente aos Sem demais dúvida. nessa out-season. Então acho que não é tarde para se posicionar, né? Até pensando nisso, se você não tem conta na Bybit, tem o QR Code aqui na tela, é só você ler com o seu celular, ou se você quiser ir direto pelo link, se você estiver vendo pelo computador, cria sua conta, faz as suas primeiras aplicações ali, faz o seu primeiro depósito, verifica a sua conta e começa a negociar, porque ainda dá tempo de surfar essa onda, né? A gente ainda tá em momento de bull market. Acho que tá no comecinho. Tá no comecinho da... Ainda não chegou na crista, né? Não, ainda não. Ainda tem muita coisa para acontecer, eu acho. Sem Espero. dúvida. Mas concordo contigo, assim, acho que é isso mesmo de mercado endereçável, e até para ilustrar isso de uma maneira mais pragmática, né? Para trazer para a realidade do pessoal, é assim... tem, sei lá, a Cathy Wood da ARK Invest, que é uma das maiores promotoras aí de cripto e novas tecnologias em geral, foi eleita Stock Picker do ano em 2021, se não me falha a memória. E ela fala com muita tranquilidade que no cenário pessimista dela, Bitcoin é 380 mil dólares, cenário neutro, Bitcoin a 800 mil dólares, e no cenário otimista, Bitcoin é mais de 1 milhão, né? 1,5 milhão, acho que se não me engano, da última... Ela falou de 1,5 milhão. A última previsão dela. E por que ela chega nesse valor? É justamente olhando para isso que o Luiz falou, que é mercado endereçável, né? Bitcoin fica sempre mais fácil porque Bitcoin tem uma oferta fixa, escrita em pedra, e essa oferta de 21 milhões de unidades, como economista a gente chama de oferta inelástica, né? Que ela não tem como mudar, não tem como o governo do Bitcoin imprimir mais dinheiro, né? A gente sabe que esse vai ser sempre o valor. E aí você consegue fazer um comparativo de mercado endereçável, olha um equivalente ali, né, sei lá, o que é utilizado como reserva de valor hoje? Pode ser ouro e imóveis, pode ser ouro e títulos do governo, né? Então, dependendo do tamanho de mercado que você pega, ou se você pega mais de um mercado, você consegue fazer uma conta de equivalência, dado que a oferta é fixa, e você quer chegar num valor proporcional de mercado que é maior, a única variável que pode mudar é preço. Sim. Então você estabelece um preço ali que faz com que o Bitcoin chegue em valores
tão altos quanto esses que ela Isso estabeleceu. Que é mágico, né? De ter uma oferta pré-programada, né? Que você sabe como que vai ser, ao longo do tempo, vai ser emitido aquele ativo. Né? E é diferente de uma opinião, né? É diferente de assim, eu acho que vai chegar em tanto. Não, cara, isso é baseado num modelo analítico que ela traçou e chegou nesse valor. Acho que isso é uma ferramenta meio padrão para quem vai tentar entender onde o preço de um determinado ativo pode chegar, seja no mercado cripto, seja no mercado financeiro tradicional. Né? Total. Legal. Aí, acho que já falamos um pouco de critério de tomada de decisão, já falamos de como definir preço de algum ativo. Eu queria que você ajudasse a gente aqui a listar 3 ativos que você considera que são criptogemas aí, né? Que são as joias preciosas aí para esse ciclo de alta e que você considera indispensáveis aí no portfólio de um investidor desse mercado. Cara, assim, vou falar um pouco de setor e depois vou trazer para algumas criptos específicas, né? Talvez saia até mais de 3, que eu não controlo muito bem minha língua. Mas, cara, assim, eu vejo um momento assim, muito favorável para blockchains alternativas a Ethereum, né? Então, você pega a Solana, já teve uma performance fora do comum desde a sua mínima ali em 2022, com todo aquele rolo da FTX, Alameda Research, Alameda Research, exato. E Solana conseguiu dar a volta por cima, né? Melhorando ali seu ponto chave ali, que era os travamentos da rede, né? Tornou a rede um pouco mais robusta, tem atualização para vir pensando nessa, de certa forma, na descentralização, né? Descentralização de clientes é também descentralização, tentando melhorar essa eficiência da Solana, que já é ultra eficiente. E, assim, olhando em retrospecto, né, assim, lógico que o que aconteceu em outro lugar não quer dizer que vai acontecer na Solana e da mesma forma e tudo mais, mas eu vejo a Solana com um momento de desenvolvimento muito similar ao que foi a Ethereum ali em 2019, 2020, né, crescendo esse ecossistema de DeFi. Em termos de entregas de aplicativos mesmo pela comunidade. Isso, assim, vamos excluir as meme coins que já setamos aqui que, enfim, esse não é a pauta, mas o TVL da Solana nos aplicativos de finanças descentralizadas vem crescendo, as soluções vem melhorando. Então, assim, dito isso, não vou nem falar de Solana, tá? Acho que já ficou óbvio, mas assim, Júpiter, por exemplo, é um ativo que eu acho que vale a pena você ter em carteira pensando nesse possível crescimento do setor de DeFi dentro da Solana e um setor que foi muito aquecido também dentro da Ethereum. Em diversos outros blockchains que a Solana não teve esse movimento também, é o de IDOs, né, que você até falou, dos launchpads. A Jupiter vem endereçando esse lado, então assim, é um ativo que eu acho interessante, eu tomaria cuidado só com os airdrops. Airdrops são bons para quem recebe, mas para quem está preso ali no ativo, tá com o ativo em mãos, e tem um airdrop, geralmente vem uma queda depois que quem recebe dinheiro de graça em cripto quer realizar para moeda fiduciária ou redirecionar para outro ativo, enfim, né? Mas é um ativo que, dadas algumas ressalvas, eu acho que é uma das gemas aí desse ciclo, né? E acho que vale a pena ficar de olho em todo o ecossistema da Solana e ver o que está sendo desenvolvido ali, que é uma blockchain que vem trazendo bastante diferencial. Eu tenho até uma certa dor de corno com a Solana, que eu demorei para reavaliar ela, deixados os preconceitos ali de 2021, 2022. Mas ainda voltei a tempo e hoje é um dos meus ativos, dos meus ecossistemas preferidos e que tem bons ativos ali dentro. Além disso, né, Solana tem um hub de desenvolvimento de games sendo desenvolvidos, mas nesse momento, se for olhar para games, que eu acho que é um setor ultra necessário e importante para a cripto, com muito potencial, né, que eu acho que cripto, para crescer e se tornar usual mesmo, precisa de uma mudança geracional, a mudança geracional das pessoas que têm acesso ao dinheiro e que investem, né, ser rejuvenescidas, e isso vem dessa geração que está se tornando adulta agora e que é muito mais naturalizado com o ambiente digital e que tem games como parte da vida ativa deles, né, todo dia. Hoje o sonho de um moleque, né, ser jogador de futebol, é ser profissional de LoL, de Rainbow Six, né, enfim, de qualquer coisa. Mas o setor de games eu acho que tem muito a crescer. A gente viu um movimento ali em 2022, 2021, perdão, ruim, né, para o mercado, bom de certa forma, mas ruim por outro lado, né, a narrativa do play to earn
e o que foi criado em cima disso acabou sendo ruim para o mercado no final das contas, mas a gente vê muita coisa sendo desenvolvida com outro propósito agora, né? Pessoas que querem, empresas que querem trazer jogos nativos de blockchain ou trazer blockchain para alguns jogos que já existem. A gente vê a Ubisoft falando disso direto, Bandai Namco, Sega, enfim. Uhum. Então, acho que, dito isso, vale a pena ficar de olho em todo o setor de jogos, e eu acho que quem hoje em dia tem a melhor correlação de preço com as métricas que a gente está falando de mercado endereçável, usuários ativos, tem um histórico legal, acaba sendo a Ronin. E a Ronin ainda te dá a possibilidade de fazer o staking ali, ganhar airdrop. Geral ganhou com Pixels aí recentemente, né? Então, eu acho que é um ativo que vale a pena você ter em carteira. E eu olharia também com carinho para o mercado de DePIN, né? De infraestrutura física descentralizada com blockchain. É um mercado que, cara, eu olho há bastante tempo com bons olhos. Tem aquela história da tese errada, da tese certa no momento errado, né? Comprei Helium lá em 2020, fiz um pouquinho de dinheiro, depois perdi muito dinheiro com Helium também. Mas hoje eu vejo esse mercado crescendo, principalmente pro lado de GPU, né? Que hoje assim, é um dos ativos mais valiosos do mundo, é processamento computacional via GPU. Ainda mais agora depois dessa onda de inteligência artificial, total, né? Inteligência artificial, outro setor placa de também. vídeo tá caro, né? Tá caro pra caramba. Então eu olharia pra Acash também, Akash, não sei como pronunciar, mas o token é AKT, né? Então um dos ativos aí que tem uma proposta bastante interessante, um público endereçável aí que, cara, é difícil de mensurar. Claro que falta muita coisa para cripto chegar nesse público endereçável assim, mensurável. Acho que falta um entendimento maior e enxergar essa usabilidade. Acho que DePIN pode ser um dos primeiros a se beneficiar, um dos primeiros setores a se beneficiar disso. E tendo um conhecimento maior sobre cripto, aí tem diversos projetos com diversas frentes diferentes. Sim. Que acho que podem crescer bastante com a infraestrutura com essa física é isso, né, cara? Tem vários ramos diferentes que vão ser transformados por meio da descentralização, né? Sim. Dá para pensar desde energia elétrica, internet, né, que é a própria Helium que você falou, né, transmissão de Wi-Fi. Dá para pensar GPU, cara, um monte de coisa. Até Filecoin com espaço de armazenamento, né? Airweave também. Sim. Enfim, um outro ativo que eu acho legal, não invisto nele, é um ativo que eu acho legal, mas acho que é aquela história que a gente estava falando da tese certa no momento errado. Acho que ainda é muito early para esse ativo se beneficiar de fato de usabilidade real, mas o que eu gosto bastante, que eu vejo um futuro de longo prazo, mas ainda não invisto, é o Hive Mapper, que é de mapeamento descentralizado, né? Você pode comprar a dashcam deles, colocar no seu carro e mapeando e ganhando, né? Então, para ter um serviço como se fosse um Waze misturado com um Google Street View ali do Maps, buscando ser em tempo real. Que, sei lá, daqui uns anos o cara pode ser Uber e ter um negócio desse dentro do carro, ganhando uma renda a mais ali, a partir do momento que isso for mais acessível e for mais tangível, né? Eu acho que essa é a palavra. A gente hoje... O mercado cripto ainda é um bicho estranho para quem não é de dentro dele ou para quem tem muito interesse, né? Então acho que esse crescimento desse conhecimento de cripto que a gente vem falando e vem esperando desde 2018, acho que pode estar mais próximo de acontecer, e eu acho que sim, esse setor pode se beneficiar disso. Me lembra muito a época que a gente falava lá em 2018 sobre institucionalização, né? Lembra que, cara, todo mês a gente soltava relatório falando de institucionalização, porque é um processo em andamento, né? Não é uma coisa que acontece de uma hora para outra. E até hoje, se você fala em institucionalização, você tá falando de algo que tá acontecendo, né? Sim. Não deixou de acontecer. Agora tá mais tangível, mas ainda tá no early stage, assim. Porque é fluxo e não estoque, né? É um negócio que acontece no decorrer do tempo e não num momento marcado especificamente. E a gente tem muita pressa, né, como investidor, né? A gente quer que tudo aconteça amanhã, que, aprove o ETF de Bitcoin, já aprove o de Ether, e já vem de Solana e que a tecnologia seja escalável e que todo mundo usa e que... a adoção em massa aconteça rapidamente. Mas não adianta, cara, a tecnologia é isso, né? Você tem as fases de adoção, você tem a
as fases de aceitação pela sociedade, você tem o tempo de desenvolvimento, porque tecnologia leva tempo para criar, leva tempo para implementar, leva tempo para ter adesão, então é isso, cara, não adianta, assim. Acho que um mercado que mostrou isso bem foi o de jogos, né, que a gente tava falando. Pô, você pega... acho que o jogo que ficou mais simbólico nesse sentido foi o Star Atlas, né? Que era um jogo inclusive AAA, construído em Solana, né? Construído em Solana, mas um jogo que assim veio com a proposta de ser o jogo perfeito, uma proposta de jogo assim, Unreal Engine 5, né? Eu quero jogar isso, assim, a gente que é não, mais não é que eu quero jogar, assim, eu quero viver dentro desse ambiente. Exato. E todo mundo achou que ia sair assim em 3, 4 meses. E, pô, um jogo desse naipe demora 3, 4, 5 anos para ser desenvolvido e entregar a versão final. Não, cara, eu tive a oportunidade de entrevistar, né, o fundador da Star Atlas na época. Eu lembro que até foi gravado, foi super legal. E ele falou, tipo assim, ao vivo no evento que a gente tava fazendo, ele falou, cara, não adianta, assim, a galera tem expectativa de que eu vou entregar em 3 meses um projeto que eu vou entregar em 7 a 10 anos, entendeu? Exato, cara, assim, sei lá, e isso vem muito da geração, nossa geração tem muita pressa, né, que é tudo pra ontem. Pô, você sai do mercado de cripto e vai pro mercado só de jogos, tem muitos exemplos disso, né, pô, pega o GTA, que é um sucesso absoluto. Pô, o GTA V saiu, nem lembro quando, 2012, 2013. Agora que os caras estão falando em lançar o GTA 6 pro ano que vem, né? Então, assim, cara, um jogo grande, com gráfico bom, com história boa. História bem construída, que né? funciona, que não trava. Pô, e ainda mais 100% online, demora muitos anos pra ser construído. Né? Então, assim, e aí, se o cara lança antes da hora cheio de bug, a comunidade cai matando, né? Virou Cypherpunk, exatamente. Agora, cara, assim, a gente falou muito de altcoin, falou de muita coisa, falou de proporção de alocação, de método de tomada de decisão dentro desse mercado. Mas eu queria entender aí se você tem um target para Bitcoin para, sei lá, final de 2024, começo de 2025, quanto que você acha que a gente pode bater de valorização aí, dado os melhores cenários ou os piores cenários, traça aí o que você achar que é mais plausível. Final desse ano? Final desse ano, começo do ano que vem. Cara, eu acho plausível. Aí a gente vamos pensar em alguns cenários. A gente vai pode começar a ter corte de juros, vem sinalizando que vai ter corte de juros nos Estados Unidos aí no segundo semestre. Acho que com isso começa a vir um fluxo mais de varejo e também, enfim, de fundos buscando diversificação maior fora da renda fixa, né, assumindo um pouco mais de risco. Agora com uma porta de entrada gigantesca que são os ETFs, eu acho que não é absurdo pensar em Bitcoin ali por volta dos 2 trilhões de market cap até o final do ano, que isso vai dar algo em torno ali dos 100 e poucos mil, né? E assim, acho que para esse ciclo, pensando assim, claro que é igual eu falei antes, né? Não tem como a gente prever esse ciclo é diferente de tudo que a gente já viveu em cripto. E o fator ETF é grande parte disso, assim, a parte central disso. Não dá pra gente prever de fato até onde vai, mas pensando em modelos de ciclo de cripto de 2 a 3 anos de alta, ou 2 ou 3 anos prósperos, né? Não só de alta, mas 2 ou 3 anos prósperos, que venha mais interesse e que cresça essa base de pessoas com acesso a cripto na mesma linearidade que vem crescendo. Não é absurdo pensar num Bitcoin com 3,5 trilhões de dólares de market cap, ali girando em torno dos 180, 200 mil dólares por Bitcoin. Então, acho que assim, esse seria o meu cenário otimista, tá? Lógico, condicionado a todos esses fatores que você levantou, né? Eu não sou otimista que nem a Cathy Wood, que eu ia te perguntar, e já vou emendar a próxima pergunta. Assim, a Cathy Wood, dizem que ela é até super otimista com relação a Bitcoin, mas naturalmente tem vários critérios que precisam ser levados em consideração. Ela também levanta, né? Ela fala, cara, isso aqui precisa desse monte de coisa para se concretizar, né? Mas ela fala de Bitcoin acima de $1 milhão por unidade. Então eu queria entender com você, assim, se você acredita que existe possibilidade da gente chegar nisso em algum momento, assim,
próxima década, sei lá, alguma coisa nessa linha, ou talvez até antes. E o que, na sua opinião, é um evento que justifique o movimento dessa magnitude, assim, puta, entrada de fundo soberano, país alocando em cripto, o que é que você acha que tem que acontecer? Cara, chegar a $1 milhão seria algo em torno de Seria 10... algo muito legal, né? Seria maravilhoso. Pô, aí vocês iam me ver enjoado, eu ia ficar insuportável, nem eu ia me aguentar. Mas cara, seria algo em torno ali dos 8, 9 trilhões de dólares de market cap. Cara, precisa de muita coisa acontecer. Precisa, assim, como eu falei antes, a gente pode falhar em ver o potencial de uma tecnologia disruptiva. Até a gente que vive isso 24/7 pode falhar em enxergar esse potencial. Eu acho que para o Bitcoin chegar nesse ponto precisa disso que você falou, assim, de fundo soberano adotando, ter uma adoção mais ampla de Bitcoin a nível estatal mesmo, e uma adoção do nível populacional do Bitcoin como alternativa real, seja como alternativa ao sistema fiduciário ou como uma reserva de valor tão benquista quanto o ouro, né? Sim. Porque você está falando do ouro com 13, quase 14, estimado, né? Entre 13 e 14 trilhões de market cap. O Bitcoin ter 70% disso de market cap, 70% do valor do ouro, que é um ativo que é um metal precioso desde que o mundo é mundo. Há milênios, né? Milênios. E que tem usabilidade, cara, em diversos setores da economia, desde joia a fiação elétrica. Assim, eu acho que precisa ter uma colocação do Bitcoin como uma moeda usual a nível global, assim, quase comparável ao que seria o dólar, assim. Aí não é que o Bitcoin vai valer $1.000, é que o dólar perdeu tanto poder de compra que... Exato, talvez ter $1 milhão já não seja mais a mesma coisa. $1 milhão reais hoje comparado com 20 anos atrás. Isso. Mas assim, eu acho que é possível, só não acho que é tão provável da gente ver isso num futuro próximo quanto muita gente espera. Sim. A própria Cathie Wood fala disso em 2030, né? Já é um horizonte um pouquinho mais longe. Daqui a 6 né? anos. 6 anos. Talvez se ela colocar mais uns 5, dobrar esse tempo aí, talvez eu comece a querer concordar com ela. Não, legal, cara. Acho que deu pra cobrir bastante coisa aqui. Agora a gente vai para um quadro especial que a gente faz aqui com alguns convidados, que é o quadro Flash Loan, que é um quadro em que eu faço perguntas rápidas e você me dá respostas rápidas sobre temas específicos que não estão diretamente ligados aqui à negociação, investimento e coisas do tipo, é mais para a gente pegar um pouco do seu conhecimento emprestado e tirar o melhor proveito possível disso. Vamos lá? Vai fazer a voz da Marília Gabriela ou não? É isso, vou. Então é o seguinte, cara, vamos lá. A primeira pergunta é: qual que é a sua cripto favorita, excluindo Bitcoin e Ether? Essa eu já respondi. Vamos pra segunda. Nossa, eu já falei todas as minhas preferidas aqui, cara. Não, a predileta de todas. Mesmo, assim, não precisa ser em termos de investimentos, tá? Pode ser em termos de solução tecnológica também. Cara, eu vou ficar com a Solana nessa. Tá. Assim, quem me conhece, quem falou comigo 2 anos atrás vai achar que eu tô sendo ameaçado. Pinel. Mas realmente não, assim, eu consegui enxergar o que a Solana tem de diferente que realmente põe em xeque o Ether, assim, Sim. esse nível pra mim. Show. Livro recomendado sobre investimentos ou cripto? Cara, você deve lembrar, assim, mas o meu segundo maior interesse dentro de investimento fora de cripto é psicologia financeira. Então eu vou de Rápido e Devagar, em homenagem ao Daniel Kahneman. Achei que você ia falar que era cabeça de gado. Não, mas Daniel Kahneman aí, descanse em paz, não gostava de cripto, mas escreveu 2 excelentes livros e um dos meus livros preferidos, assim, de todos que eu já li na minha vida é Rápido e Devagar. Então... Legal. Filme ou série que te representa no mundo das finanças? Como assim que me representa? Não sei, que você se identifica. Cara, Billions eu gosto bastante. Uhum. Acho que é um dos melhores aí. Eu lembro quando a gente tava trabalhando junto, quando saiu um episódio que eles colocavam Bitcoin dentro de alguma história. De uma carteira, um negócio meio oculto, né? Eu lembro também. Maior aprendizado no mercado? Não lute contra o mercado, cara. Uhum. É um aprendizado que eu ainda não internalizei porque eu tô lutando contra as meme coins, mas não lute contra as tendências do mercado. O mercado cripto ele rotaciona muito rápido. Se falhar em enxergar essa rotação, você vai ficar para trás.
Você não tem liquidez suficiente para lutar contra o mercado. Não tem. Não tem como, cara. Não tem. Legal. Conselho pro Luiz mais jovem. Não vale compre Bitcoin. Não vale compre Bitcoin, compre Ethereum. Brincadeira. Não. Cara, desaloca de bolsa. Para com isso. Eu deixei de ganhar muito dinheiro ali em 2020 porque eu tinha um dinheiro em fundo, mas assim... brincadeiras à parte, assim, acho que o conselho que eu daria cara, estude mais. Eu já era muito nerd, mas assim, estude mais sobre tudo que tem no mercado para você aprender e assim, não crie preconceitos, estude. Acho que eu tô machucado ainda com a Solana. E um hobby fora do mercado aí, o que você costuma fazer? O mesmo de sempre, cara, poker. Poker, é verdade, né, cara? Você é um cara muito do poker, né? Gosto muito, muito mesmo. A gente fazia, na época, rodadas de poker com a galera do mais high-end do mercado cripto aqui do Brasil. E o Luiz sempre era o cara que levava o pote pra casa feliz da vida, né? Só o André levou uma vez, né? Ganhava bem também, mas, pô, assim, ultimamente eu não tenho tido muito tempo de jogar, mas... Mas o quê? PokerStars? Você joga ainda? Eu gosto mais de jogar presencial hoje em dia, mas eu jogo no PokerStars e no GG Poker. Ah, que legal, cara. Tinha esquecido desse seu lado... do poker aí. E sofrer com esportes é um hobby também. Sofrer com esportes. Porra, irado. Mas então, e aí uma fonte de notícias cripto que você gosta de consumir? Pode ser do Brasil, pode ser de fora? Vou falar algumas. Aqui no Brasil, ó, puxando a sardinha. Mas não vale marmelada aqui, hein, brother? Porra. O Block Trends, aí, cara, falando sério, assim, pra mim um dos melhores, se não o melhor jornalista de cripto do Brasil é o Léo. Abraço pro Léo, inclusive. Olá, Léo. Em tempo real aqui ao vivo. Gosto muito dele, sempre elogiei o trabalho dele pra ele, assim, muito bom mesmo. De fora do Brasil eu acabo acompanhando até mais, muito por causa do Twitter, né? Tem listinha ali no Twitter das fontes que eu gosto. De site, assim, eu acabo acompanhando The Block, Decrypt, Blockworks, que me vem à mente, Coindesk. Acho que isso aí resume bem. Cointelegraph um pouquinho ainda. Pra quem queria uma fonte, o Luiz deu uma lista aí. Faz uma Fica mais fácil. Agora, um influenciador que você considera o cara desse mercado? Difícil, cara. Eu vou falar de uma amiga minha que eu gosto muito de tudo que ela produz. É a Giovana, do Bicho das Minas. Ela manda muito Giovana Teixeira, né? Não, Simão? Giovana Simão, desculpa, isso mesmo. Sempre que alguém me pergunta qual a influência de cripto você gosta, eu gosto muito dela, assim. E os outros analistas do mercado, acho que assim, não tem concorrência no mercado cripto brasileiro, né? Então, assim, acho que vale a pena seguir todos, assim, o André Franco, o Vinícius Bazan, o Felipe Medeiros, gosto muito dele também, o Orlando, o Castro, o pessoal da Mercúrios, acho que todos esses são perfis que vale a pena seguir. E aí, para fechar, uma previsão ousada para cripto em 2024? 2024? Pra esse ano ainda. Positiva ou negativa? Ousada, brother. Ousada, fica a seu não critério. Vai ter ETF de Ethereum aprovado em 2024. Show de bola. Pô, Luiz, foi um prazer receber você aqui. Muito legal relembrar esses momentos todos que a gente viveu junto. Você tem algum último comentário que você queria fazer pro pessoal que acompanha a gente por aqui? Cara, não, só agradecer mesmo o espaço, o papo. Me sigam lá no Instagram, Fala de cripto, né? Me segue lá. Sempre postando lá, sempre que sobra um tempo eu posto lá. Então não tenho postado muito ultimamente, mas sempre que sobra eu posto alguma coisa, eu gosto de trocar ideia com o pessoal. E, gente, o recado, acho que pra cripto é sempre o recado do ET Bilu, né? Busque conhecimento. Sigam aí o pessoal da Block Trends, o Nicolas, que tem conhecimento de sobra, e sigam boas fontes. Tamo junto. Se você gostou dessa edição, já deixa o like aqui, manda seu comentário se tiver alguma dúvida. A gente vai ficando por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, a gente se fala de novo na semana que vem. Um abraço, tchau!